Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp está de volta ao Jornal da Rede Alesp. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Vamos falar agora sobre os pacientes que precisam de medicamentos de alto custo. O que fazer diante de uma negativa dos planos de saúde para o tratamento de pessoas com este quadro? Nós vamos tratar desse assunto agora com o advogado Paulo André Stein Messetti, especializado em saúde. Bom dia, doutor Paulo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Acho que o doutor Paulo já está com a gente. Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Doutor, essa questão dos medicamentos, né? Como é que funciona? Vamos falar primeiro da negativa do plano de saúde de um tratamento. O que é mais comum nessa área? Em que áreas? A gente ouve muito falar, por exemplo, em pacientes com câncer, que o tratamento é caro, o medicamento é caro. O que é mais comum? Veja, realmente, com relação ao câncer, os tratamentos oncológicos, muitas vezes há negativa, pois existe uma evolução da medicina e dos tratamentos e das pesquisas científicas, e essas novas tecnologias, esses novos medicamentos que surgem, eles estão surgindo cada vez mais rapidamente. Então, em intervalos de 8 meses, em menos de um ano, você já tem uma modificação do quadro das drogas e dos medicamentos disponíveis. E a velocidade de incorporação dessas tecnologias pela regulação dos planos de saúde, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela não segue a mesma velocidade da ciência. Então, muitas vezes, o paciente ele se vê num quadro grave, por exemplo, oncológico, mas isso ocorre também com relação à necessidade de cirurgias, que envolvem próteses ou órteses. Existem situações de outras doenças graves e raras, por exemplo, que envolvem tratamentos muitas vezes escassos e que surgem e que ainda não estão incorporados. Então, geralmente, esse tipo de tratamento, essas novas tecnologias, elas envolvem também um custo mais elevado do tratamento com relação à técnica anterior, ou muitas vezes não havia uma técnica anterior, ou não há, e essa nova técnica ela vem com um custo alto e a incorporação dela, então, ela passa a ser discutida, mas enquanto isso não ocorre, os planos costumam negar esse tipo de tratamento, o que acaba causando uma ausência de tratamento a essas pessoas, ou do tratamento adequado, assim como prescrito pelos seus médicos. Esse é o problema geral das negativas. E neste caso, se for negado, como proceder? Ou procurar um advogado ou a defensoria pública, se a pessoa não tiver condição? Olha, geralmente, a Defensoria Pública ela também atende, mas o quadro é que o usuário de planos de saúde, ou ele tem um plano de saúde que ele contrata diretamente, que ele tem há muito tempo, o individual familiar, que já quase não se comercializa, ou ele tem esse plano decorrente de uma relação de trabalho ou emprego, e aí ele acaba tendo uma condição financeira superior à triagem para a Defensoria Pública, mas depende muito da situação. Muitas vezes esse paciente ele vai buscar um advogado especial que tem uma especialização nessa área do direito médico e da saúde, para que possa atendê-lo da melhor maneira possível. Existe a possibilidade de ele fazer também algumas reclamações perante a ANS, PROCONs, e aí buscar, então, uma tentativa administrativa de mediar esse problema. Mas, em geral, quando a situação é muito grave e envolve custos elevados de tratamento, isso acaba sendo levado ao judiciário. Uhum. Doutor, eu tenho um plano de saúde e eu preciso fazer uma cirurgia, né? Eu já me deparei com casos e fiquei sabendo também que o plano disse assim, olha, a gente cobre X, mas aí você vai ter que pagar X. Isso é comum e aí tem que analisar, porque as pessoas ficam, pô, mas será que... as pessoas não sabem muitas vezes ver o contrato e falar até onde o meu plano abrange e até onde não. E eu já fiquei sabendo de situações, por exemplo, que o plano falou, olha, é X a gente cobre, X você tem que pagar. Depois da cirurgia falou, olha, mas a gente teve que usar tal procedimento e encareceu X. Então tem todas essas situações, né? Sim, veja, o plano de saúde, ele tem várias modalidades. Tem planos que eles vão envolver uma coparticipação, por exemplo, em que os procedimentos vão ser reembolsados ou cobrados diretamente do usuário nas faturas, né, que ele vai receber
mês a mês. Tem lá um percentual que ele vai ter que cobrir. A depender do procedimento, existe por procedimento uma taxação. Agora, existe situação em que também o prestador de serviço ele não está credenciado no plano, por exemplo, para fazer cirurgia. Ele faz consulta, mas ele não realiza a cirurgia porque ele não está credenciado para essa finalidade. Então, aí o atendimento seria particular, pode acontecer. Agora, em geral, o plano ele não vai cobrar fora dos padrões do contrato. Então, o contrato ele vai estabelecer uma mensalidade para um atendimento total, ou então uma coparticipação em casos de planos dessa natureza, que envolve uma coparticipação. Agora, isso é muito comum de acontecer, porque muitas vezes o beneficiário ele procura um médico, um profissional, para fazer o seu tratamento, uma cirurgia, por exemplo, e esse profissional ele não está credenciado no seu plano para cirurgia. Ele vai ter que combinar com esse profissional um atendimento particular. Alguns planos envolvem, pela sua própria formatação, uma possibilidade de reembolso. Então, ele vai reembolsar ali 15, 20, 30% desse tratamento, desse atendimento particular do médico, por exemplo. O que o usuário deve fazer é sempre procurar um profissional credenciado no seu plano, que atenda para a cirurgia e que possa, então, realizar dentro da cobertura do seu plano de saúde a cirurgia sem nenhum custo adicional. Mas muitas vezes eu entendo e vejo isso no dia a dia, é difícil disso ser conformado, porque muitas vezes o paciente ele tem a preferência por um médico que melhor o atendeu, e aí muitas vezes esse profissional não faz o atendimento, pois não está credenciado para receber pela tabela do plano de saúde, esses seus honorários médicos. E aí existe uma combinação particular entre as partes. Agora, doutor, existe uma legislação específica para isso? Porque, assim, cada plano é um plano, você tem que ver até onde ele cobre e sempre dá essa margem de discussão. Existe alguma novidade legislativa ou não? Existe, e geralmente, como é que a Justiça tem decidido? É caso a caso ou dá para fazer uma análise panorâmica? Olha só, existe um entendimento, por exemplo, existe um rol de procedimentos, existe uma lei dos planos de saúde que surgiu em 98, regulando de uma forma mais ampla o setor, e ela estabeleceu uma cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, e fora dessa cobertura, então os planos eles poderiam, em tese, incluir ou excluir doenças dos seus contratos que não seriam cobertas, ou mesmo muitos planos fazem a exclusão de procedimentos. Agora, existe uma discussão sobre esse rol de procedimentos, que ele é delimitado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, periodicamente. Às vezes leva dois em 2 anos, esse último levou 3 anos para ser atualizado. Então, como a gente estava falando no início, uma tecnologia ela surge a cada 8 meses e o rol foi atualizado em 3 anos. Então, tem um atraso de incorporação com relação às tecnologias e ao avanço da ciência. Muitas vezes a necessidade do paciente não está incorporada. E aí o que acontece? O plano ele vai alegar que, como não está no rol, ele não deve cobrir. E o entendimento majoritário na jurisprudência é que o rol é exemplificativo, ou seja, ele não seria, o rol da ANS não seria total e pleno do ponto de vista de que o que está fora do rol não deveria ser coberto, porque existe até uma previsão da lei que prevê ali a necessidade de atender o paciente de acordo com as prescrições do médico, e deve ser respeitado, então, a necessidade mais adequada para o tratamento do paciente. Então, os tribunais entendem que é exemplificativo. Tradicionalmente, até o STJ se pronunciava, terceira e a quarta turma, nesse sentido. A quarta turma abriu um precedente no final de 2019, estabelecendo que o rol seria, então, taxativo, ou seja, aquilo que está fora do rol não seria obrigatório de cobertura aos planos de saúde, prevendo aí uma melhor conformação da sinistralidade para os planos de saúde, uma previsibilidade maior de custos para os planos. Mas isso acaba gerando, quer dizer, isso não é obrigatório, isso é um precedente. O entendimento ainda na maioria dos casos, e a terceira turma da STJ vem reafirmando isso, em decisões desde então, recentes inclusive, que o rol é meramente exemplificativo, ou seja,
depende sempre da prescrição médica, da necessidade do paciente, o atendimento daquele tratamento para uma doença coberta. Porque todas as doenças que não sejam excluídas do plano, elas devem ser, sim, devem ser cobertas pelo plano de saúde. E de acordo com a lei dos planos de saúde, todas as doenças classificadas internacionalmente, que tem uma classificação internacional de doença, ela está coberta pelos planos de saúde. Ou seja, não há possibilidade, vamos dizer assim, do ponto de vista da justiça, que é o princípio maior que rege as instituições sociais, para que se exclua um atendimento adequado de saúde, sendo que o direito à saúde individual e social é fundamental às pessoas, que elas possam então ser desamparadas por um bem maior de uma maioria, ou seja, de um atendimento que exclua uma minoria que precisa de um atendimento mais caro ou mais grave. Há necessidade de uma conformação melhor dessa situação, do ponto de vista de que todos tenham o acesso adequado à saúde, principalmente aqueles que se valem de um plano de saúde e pagam para isso, caso necessitem, sejam atendidos. Então, existe a boa-fé, a função social dos contratos, tudo isso deve ser respeitado. É uma discussão que ainda está acontecendo, né, nos tribunais, principalmente no STJ, e no futuro próximo deve haver algum tipo de uniformização, mas aí não vemos ainda uma tendência de consenso. Existe uma divergência aberta e o que prevalece hoje é que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo. Para adicionar um pouco mais de pimenta nessa questão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em uma resolução de fevereiro desse ano, incluiu que o rol de procedimentos em saúde mínimos estabelecidos ele seria taxativo. Sob o nosso ponto de vista, isso ultrapassa a competência regulatória da agência, pois seria uma matéria afeita à legislação e mesmo não poderia ser regulada dessa forma. Doutor, durante a pandemia, nós tivemos aí a questão do reajuste, né? Eu me lembro lá de dezembro se falar em até dobrar, em outros reportagens falarem em 35%, enfim, um reajuste muito pesado nos planos de saúde. E aí o que eu pude acompanhar é que algumas operadoras fizeram alguns tipos de convênios para poder prestar o mesmo atendimento. O senhor acompanhou esse processo? Eu estou vendo uma notícia aqui que há 2 dias o PROCON de São Paulo ingressou com uma ação civil pública para questionar os aumentos de 5 operadoras de planos de saúde, né? Como é que está essa questão e qual é o cuidado que quem tem o plano de saúde tem que ter? Porque às vezes fala, vai subir 40%, não posso. Mas eu tenho esse plano menor, mas também atende. Quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse momento? Veja, os planos de saúde, quando surgiu a lei em 98, a ideia era regulamentar o setor e os planos, a maioria eram ali naquela fase, eram individuais familiares e existiam os planos empresariais também. Mas o que se estabeleceu é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regularia ano a ano os reajustes dos planos individuais familiares. E aí a regulação desses reajustes para os planos coletivos não está submetido a uma pré-fixação anual periódica da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, por ser uma contratação que se supõe entre um estipulante, que é uma empresa, uma associação, um sindicato e um plano de saúde, essas empresas elas teriam possibilidade de negociar de forma empresarial esses reajustes ano a ano, não repassando reajustes abusivos. Mas o que a gente vê ao longo do tempo é que os reajustes dos planos de saúde coletivos, eles têm sido sempre muito superiores àquele índice que a ANS fixa para os planos individuais familiares. Existem algumas justificativas para isso, do ponto de vista do negócio mesmo, de ser diferenciado, mas a discrepância aí é muito grande. Então, a gente fala de 7, 8, 10% para os planos individuais familiares, enquanto os planos coletivos podem chegar a 20, 30, como você mesmo mencionou, até 40% já aconteceu. Existe a possibilidade de serem abusivos, mas essa discussão ela é muito incipiente ainda. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a meu ver, e na discussão acadêmica que se tem, ela talvez devesse voltar os seus olhos, inclusive do ponto de vista regulatório, até com uma nova conformação, para inclusive regular esses reajustes com relação aos planos de saúde coletivos.
de forma a tornar mais justa essa contraprestação e essa repactuação periódica dos valores para manter o equilíbrio contratual. No ano passado, na pandemia, foram suspensos os reajustes. Em determinado momento, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, se não me engano, por volta de agosto do ano passado, suspendeu, e os reajustes não foram aplicados no segundo semestre do ano passado e deveriam ser aplicados a partir de janeiro de 2021, parcelados mês a mês ao longo dos 12 meses. Ocorre que esses reajustes foram aplicados juntamente com os reajustes do ano de 2021. Isso tem gerado um custo muito mais elevado do que se esperaria se não houvesse, obviamente, essa necessidade de repassar esses reajustes. Então, existe uma discussão, ações estão sendo propostas, inclusive essa ação civil pública que você referiu, inclusive para que o reajuste de 2020 não venha a ser coberto, não venha a ser cobrado, desculpe. E o mesmo parece ainda, né, do meu ponto de vista, é que a gente ainda vive uma situação de pandemia muito grave, existe o mesmo problema que havia o ano passado, não faz sentido repassar o reajuste do ano passado esse ano com a somatória ainda do reajuste de 2021. E é isso que essas ações, mesmo o Ministério Público, as defensorias e associações de defesa dos direitos dos consumidores têm ficado atentos para discutir e tentar remediar essa aplicação de reajuste que acaba sendo abusivo, né, na ponta para o usuário. Dr. Paulo André Steinmesset, advogado especializado em saúde, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, James. Boa tarde. Uma boa tarde para o senhor também. Tema muito interessante e relevante que a gente sempre trata aqui no Jornal da Rede Alesp. Olha, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu em ambiente virtual para deliberar sobre a PEC 21 de 2019. Ela é de autoria do deputado Edmir Chedid, do Democratas, em coautoria com outros parlamentares. A reportagem é de Melissa Araújo. Vamos acompanhar. Na proposta, os deputados estaduais terão a mesma prerrogativa conferida aos deputados federais e senadores, de que as emendas parlamentares impositivas serão destinadas diretamente aos entes federativos subnacionais, sem a necessidade de celebração de convênio específico anterior, diminuindo assim a burocracia na concessão do benefício e repasse dos recursos. Vamos agora à ordem do dia. É uma proposta de emenda à Constituição 21 de 2019, de autoria do deputado Edmir Chedid e outros, que acrescenta o artigo 175-A à Constituição do Estado para autorizar a transferência de recursos estaduais aos municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Foi o relator, o deputado Daniel Soares, que manifestou voto favorável. No processo de votação, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, questionou se com a aprovação da PEC haverá impacto no percentual fixado para cada parlamentar na destinação de emendas impositivas para a saúde. O questionamento da deputada Janaína será respondido posteriormente pelo líder do governo, deputado Vinícius Camarinha. Apresentei uma PEC, está em trâmite na casa, dando poder para o deputado destinar mais de 50% das suas emendas à saúde. A minha interpretação é que a Constituição, tanto federal quanto estadual, já admitem, né? As constituições já admitem, mas o governo, o Poder Executivo, interpreta que não, que é 50% cravado, né? E não 50% no mínimo. E pela conversa que nós tivemos antes de abrir a sessão, alguns colegas estão interpretando de que a aprovação desta PEC em análise hoje vai impactar esses 50%, ou seja, que os deputados não teriam mais que indicar 50% pelo menos para a saúde. Outros entendem que não há esse impacto. Então, eu solicito aqui do líder do governo uma análise mais detalhada do impacto da aprovação desta PEC na saúde para fins de deliberação em plenário e debate com a própria bancada. A PEC 21 de 2019 foi aprovada pelos parlamentares presentes na reunião, com o registro de abstenção da deputada Janaína Pascoal. A proposta segue agora a tramitação nas comissões temáticas até ir a plenário para votação. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. É rapidinho, não sai daí.
Você acompanha Jornal da Rede Alesp.